Primeiramente, quero agradecer a tua presença, Antônio Luceni. Antônio Luceni, eu sei que você é escritor, né, que você é membro da Academia Araçatubense de Letras, e gostaria que neste momento você fizesse uma breve apresentação, que você pudesse falar um pouquinho da sua formação acadêmica, né, de toda a sua experiência dentro da arte literária. Tá, eu tenho 3 formações acadêmicas. Eu sou formado na área de letras, primeiramente, depois em artes visuais e arquitetura. A minha especialização maior é na área de letras. Eu tenho especialização na área de ensino do texto pela Unesp de Prudente e mestrado em letras com ênfase em poesia pela Federal do Mato Grosso do Sul. E atuo nas 3 frentes desde que eu me formei, tanto lecionando, que é o que eu faço mais, ensinando essas áreas, essas frentes, mas também atuando como artista visual, como editor de livros e tudo mais. Ok. Você tem alguns livros publicados, né? Quais são os livros publicados que você tem hoje? Autorais eu tenho 4, 5, né? O primeiro foi Araçatuba com Arte, depois veio Júlia à Procura da Consciência Perdida, Poesia, Pipoca e Peão, Mosca Feliz, e eu estou para lançar um agora, no final do mês, chamado O Menino e o Vento. Agora, coletâneas eu tenho várias, tanto que eu organizei quanto que eu participei. Você poderia falar um pouquinho sobre cada um deles, assim, rapidinho? O Araçatuba com Arte tem a ver com uma preocupação minha, na ocasião em que ele foi lançado, em 2003, se não me engano, em relação ao pouco acervo e registro na área de artes visuais do município. Então eu parti para um projeto denominado Araçatuba com Arte, que teve um caráter tanto de bibliográfico, com o lançamento do livro, quanto de ação educativa. As obras que foram publicadas no livro, elas foram expostas e várias crianças e adolescentes da rede municipal de ensino, estadual e particular, tiveram acesso ao acervo. A partir dessa publicação, eu fui convidado pela Folha da Região a assinar uma coluna que saiu a partir daquela ocasião, ao longo de 2 anos, denominada Nossos Artistas, onde a mesma ideia e conceito do livro foi para o jornal no sentido de garimpar e registrar o trabalho, a vida e obra de artistas plásticos e visuais de Araçatuba e região. Correto. Depois vieram os outros. Júlia à Procura da Consciência Perdida foi um concurso que eu participei, promovido pela APOESP, Associação de Professores do Estado de São Paulo, e a Academia Araçatubense de Letras. Na ocasião nem fazia parte como membro, nem nada. E eu fui premiado em primeiro lugar. O prêmio da Academia e da APOESP foi a publicação do livro. Poesia Pipoca e Peão foi um concurso que eu participei também, de edital público, também ganhei a concorrência e ele foi publicado. O Menino e o Vento também foi um concurso nacional que eu participei da União Brasileira de Escritores e fui contemplado com o prêmio em primeiro lugar. E assim, os meus trabalhos, de modo geral, eles nascem desse desejo de investigar coisas e propor reflexões a respeito de temas e questões que eu acho que são importantes para mim e para as pessoas com as quais eu relaciono. O Menino e o Vento, o gênero do Menino e o Vento, ele é uma infantil? Prosa poética. Uma prosa poética. Como o José Paulo Paes gostava de dizer, é adulto, infanto, juvenil. Então, eu considero ele uma peça que não tem um público específico. Tanto é que quando eu o inscrevi para o concurso, assim como a Júlia também, eu não achei que eles fossem ser selecionados por isso, porque de fato eu não escrevi. O que tem nos dois, por exemplo, é essa coisa da personagem ser criança, de alguma ambiência ser também ligada à questão infantil, mas eu não considerei no primeiro momento obras voltadas para o público infantil juvenil. Eu escrevo para o ser humano. E felizmente
foram selecionados e estão aí para partilhar do meu sentimento de mundo. E o livro A Mosca? A Mosca foi feito por ocasião da minha posse na Academia de Letras e foi um momento muito especial, muito significativo para mim, a eleição e o ingresso na academia. E eu queria que esse momento também fosse Isso coroado. foi depois da sua posse na Academia de Foi Letras? no dia da posse. No dia da posse. E eu publiquei por essa razão. Eu queria que no dia da posse houvesse o lançamento de um livro meu para caracterizar essa minha entrada na academia. E aí eu reuni alguns textos que eu já havia escrito e outros inéditos em 4 frentes de produção com as quais eu me relaciono. Então, eu fiz uma compilação de crônicas, de contos, poemas e um ensaio da poeta que eu pesquisei no mestrado. Então, eu tentei reunir na obra coisas com as quais... Vários gêneros textuais dentro do mesmo livro. Justamente para mostrar um pouco o porquê, uma razão de eu estar na academia. Ok. Agora, como você avalia o mercado editorial hoje? Há vários mercados, né? Tem desde essa coisa do livro físico, convencional, né? A essa coisa do livro digital, virtual, que eu acho que é uma tendência que está aí para ficar mesmo, por várias razões, entre as quais a acessibilidade, né? Sabia que até essa coisa do e-book, para você ter um livro publicado por uma grande editora, tinha muito essa questão do peso comercial, né? Quer dizer, você ter um certo trânsito no meio literário, para poder o cara apostar em você e investir o que se investia para publicar um livro, né? Envolvendo todos os profissionais que se envolvem e se envolve até hoje em termos de ilustração, diagramação, revisão e tal. O e-book fez essa ruptura dessa dependência com o editor e com a editora. Você consegue hoje publicar e-books a preços muito acessíveis, tudo, e com isso acabou-se, na minha opinião, tendo também uma certa democratização do escritor considerado médio ou pequeno para as editoras, já que o investimento e a despesa da editora ficou mais barateada. Mas é lógico, e eu também sou partidário desse grupo, que então, de qualquer forma, qualquer pessoa hoje pode ter a sua própria publicação por meio do e-book. Sim, de maneira rápida, fácil. Você tem aplicativos que fazem isso. Você lança o texto e ele próprio já gera o e-book. Né? Agora, isso não quer dizer que essa coisa da acessibilidade também garanta a qualidade do escritor. Não tem nada. Eu acho que é a outra ponta agora. Né? Quer dizer, enquanto você tinha um monopólio de determinados escritores lá na coisa da editora do livro físico, você tem agora um sem número de pessoas que publicam qualquer coisa, de qualquer jeito. Então, eu acho que a gente tem que buscar, aí sim, eu penso ser o desafio, o meio termo disso tudo, né? Quer dizer, o que é um e-book de qualidade do autor não refém da editora do livro físico, mas também daquele autor que faz ao bel prazer, por vaidade, exagerado e tudo. Agora, em suas palavras, o que é ser um escritor? É o cara que escreve, né? Qualquer coisa? Não qualquer coisa, mas é o cara que escreve. Né? Desde o momento que ele passa a escrever, não precisa nem ser por meio de livros. Né? Ele tem um blog, ele tem, sei lá, qualquer plataforma física ou digital, que ele escreva com constância, que ele escreva com... eu acho que tem disso também. O escritor é aquele cara que tem o exercício da escrita, como o pintor é o cara que tem o exercício da pintura e assim por diante. O cara que escreve uma vez por ano, uma vez, sei lá, de forma muito espaçada, não acho que possa vir a ser considerado escritor. Agora, lógico, dentro das categorias de escritores, a gente pode aí também dizer um grande escritor, um médio escritor, um escritor medíocre, né? Mas, lato sensu, é o cara que escreve e que escreve com alguma constância, que faz dessa sua escrita uma forma de investigar o mundo e socializar essa investigação com o outro. Você ministrou um curso de literatura infanto-juvenil. E aí a minha pergunta é, como despertar a paixão pela leitura nas pessoas
porque a gente percebe que a criança parece tanto gostar de leitura, mas quando chega a adolescência o ato de ler parece tornar-se um peso, tornar-se algo dificultoso. E como que você sugere esse despertamento da leitura, principalmente nos adolescentes? Como a gente poderia trabalhar esse aspecto da paixão pela leitura com o adolescente? Eu imagino que você esteja se referindo ao último curso que eu dei na Secretaria de Educação aqui em Araçatuba, mas eu vivo trabalhando com essas formações de literatura infantil, tanto com crianças, eu gosto de ter esse contato com as crianças, com os adolescentes, eles ficam com aquela aura do escritor, né, aquela pessoa quase que fora do planeta Terra, tudo. Então eu vivo nessa relação com o livro, com a criança, com os professores, enfim. Eu acho que há vários caminhos para despertar esse gosto, não há um só. Como também tem os que são usados para matar esse gosto, né? Então, começando por último, essa coisa da leitura de obrigação, né? Quer dizer, nenhum de nós que se lança a leitura do que quer que seja, e os livros fazem parte dessa leitura de mundo que a gente faz, nós o fazemos de maneira obrigatória, sempre dentro de um caráter de gostosura, que gosta mesmo, né? Então eu acho que começar nesse sentido, estimular a leitura, eu acho que está começando errado, né? A leitura também, ela se dá muito por acessibilidade, né? O que nós temos de modo geral é pouca acessibilidade, pouco acesso, falando de Brasil e do interior especialmente, ao livro. Então o livro ainda é uma peça de privilegiados. Quantos pais, quantos professores presenteiam livros para as crianças ou têm livros em casa? Mais ou menos aquela situação, entre comprar o lanche do final de semana e comprar o livro, a pessoa vai optar por comprar o lanche porque ele não tem a rigor é isso, recursos. Né? Ou mesmo por parte do Estado, da sociedade, por exemplo. O que tem favorecido a isso? Você anda em algumas escolas, por exemplo, que são ainda um dos poucos lugares que habitam os livros, onde habitam os livros, as bibliotecas normalmente são inacessíveis, é sempre na dependência de um adulto para abri-las, para oferecer. As bibliotecas públicas abertas para o público na cidade são ínfimas. Aqui em Araçatuba a gente tem numa cidade de 200 mil habitantes. A rigor os livros não são atualizados, né? Cortando um pouquinho seu raciocínio, essa questão de estimular a leitura, você acha que seria viável, por exemplo, antes de um professor dentro de uma sala de aula, iniciar qualquer atividade, qualquer trabalho dele, ele tivesse pelo menos uns 40 minutos, 50 minutos disponível para que o aluno somente praticasse a leitura antes de qualquer início de atividade? Você acha que isso seria viável? Eu acho que o mais viável seria o professor ler antes de possibilitar isso, porque de modo geral também não lê, né? Há várias pesquisas que demonstram aí que o professor é uma das categorias de profissionais que menos lê no Brasil, né? A gente perde em termos de leitor e de leitura para médicos, advogados, caras que nem são em tese ligados diretamente ao livro e à literatura. No entanto, a escola que se propõe, que se encarrega de estimular a leitura em livros, não lê. Então eu acho que o primeiro trabalho, se há que é um trabalho em relação a isso, é essa coisa do professor leitor, né? O aluno que vê o professor leitor, e ele descobre isso com o tempo, por meio dos comentários que o professor traz na sala de aula, das indicações de livros que ele faz, do próprio exemplo no cotidiano escolar, na biblioteca, se o professor frequenta ou não a biblioteca, se ele leva os alunos ou não para a biblioteca, etc. Esse exemplo é um forte exemplo de estímulo, né? E aí o professor não vai precisar desse tipo de orientação, de 40 minutos para isso, 1 hora para aquilo, não, porque a leitura ela vai fazer parte do cotidiano da escola. Quer dizer, o menino está lá parado numa aula vaga, ele já vai lá buscar o livro para ler. Ele terminou uma atividade na sala de aula, ele não precisa de 40 minutos ou de um tempo específico na aula para ele ler. Se ele tiver à disposição lá dele, ele terminou a atividade, os outros estão fazendo, ele vai lá e pega o livro e lê. A leitura, ela tem que estar, e o livro, atrelado a essa coisa da leitura, à disposição. Monteiro Lobato falava que o livro tem que ser sobremesa, debaixo dos narizes do freguês. Então, eu ainda insisto nessa coisa de acessibilidade. Os livros ainda estão muito trancados, inacessíveis.
ninguém vai tomar um ônibus do bairro da periferia para ir para o centro pegar um livro numa biblioteca, a única biblioteca da cidade, né? Então, eu insisto na ideia da acessibilidade. A gente lê revista de gado, de caminhão, quando a gente estava esperando uma consulta médica, por exemplo. Por quê? Porque só está aquilo disponível. E se tivesse um Guimarães Rosa, um Drummond, um Mano Spector ali, será que nós não leríamos? Então, eu insisto na coisa da acessibilidade. Se você der acesso, você pai, professor, prefeito, se você der acesso, isso vai acontecer de forma natural. Com relação ao professor não leitor, por certas vezes, será que ele não lê por conta da sua função, que é extremamente atribulada, muitos afazeres, a correria do dia a dia, ou porque lhe falta estímulo mesmo para a leitura? O que você pensa isso? Não sei, tem um conjunto de tudo. Eu já vi de tudo em 22 anos de magistério. Eu já vi, por exemplo, programas do governo do estado que presenteavam livros para professores, bimestralmente, ou no dia dos professores, e os caras largavam a caixa em cima da mesa, não levavam livro para casa. Eu já ganhei livro no estado de professor que ganhou o livro e perguntou, quer para você? Eu falei, né? Eu já retirei várias vezes livro do lixo, de pessoas e alunos, inclusive, que recebem livro do governo, do estado, tudo, mas porque ele não vê razão naquilo, entende? É leitura para cobrar para prova, é leitura para tirar nota, não é uma leitura do prazer, da gostosura, do professor ou do pai que pega aquilo lá e mostra para ele, olha como que isso se relaciona com a sua vida, olha as questões que esse livro traz para você. Será que a gente daria conta de pensar essa questão não fosse por meio da visão desse autor? Porque muitas experiências da vida que a gente tem a partir da arte, e a literatura está no bojo dessas experiências, a gente nunca iria viver se não fosse por meio dela, né? Quer dizer, por que eu vou para o cinema e choro, falando de um filme que talvez grande parte tenha assistido, num Titanic? Mesmo sabendo que aquelas pessoas são atores, que aquilo lá não está acontecendo de verdade, porque há um tipo de discurso presente naquele trabalho que mexe comigo e que dialoga comigo de alguma forma, né? E que eu não preciso estar dentro de um navio, morrendo afogado, para eu me solidarizar com aquelas pessoas que estão passando por aquilo. Então, a obra de arte tem esse caráter de fazer com que você vivencie experiências que não fosse por meio delas, né, das obras de arte, e o livro nessa questão, a literatura, você não vivenciaria. Se o cara está consciente disso, ele vai querer ter essas experiências. Agora me fala uma coisa, nós estamos em uma era digital, onde a imagem e o som parecem exercer maior influência sobre o livro. Então, como você pondera a pessoa que vive com o celular, o tablet ou o notebook na mão 24 horas por dia? Porque me parece que a imagem e o som presente por meio da tecnologia, ele é mais interessante que o livro de papel. Aí é Bauman, né? Um sociólogo que vai tratar de um termo que ele cunhou de sociedade líquida, né? A sociedade da urgência, das coisas descartáveis, etc, etc. O exercício hoje, para você parar e encarar um romance, um livro de 200, 300, 400 páginas, é um exercício da reflexão, do autodomínio, do autocontrole, né? Quer dizer, é evidente que uma geração toda condicionada e toda estimulada, porque isso também não é gratuito, isso tudo faz parte de um projeto social, de um projeto de planeta, que quer que você seja assim, disperso, fluido, descartável, isso tudo tem um projeto por trás disso, né? E a gente, enquanto produtor de arte, enquanto professor, enquanto educador, enfim, a gente, evidentemente, que vai na contramão disso, porque a gente não coaduna com isso, né? Agora, eu acho que uma coisa pode sim dialogar com a outra, uma coisa precisa excluir a outra. Há vários colegas escritores no Brasil e no mundo que usam das plataformas digitais com todos esses recursos que elas têm, de imagem, som, etc., para também propor literatura, para fazer com que esses jovens, esses adolescentes se interessem pelo texto digital. O ganho que a gente tem com isso é que cada vez mais o livro físico está sendo refinado, né? Se você prestar atenção nesse movimento da queda de venda de livro físico com a ascensão do e-book, por exemplo, as editoras e as livrarias que trabalham com livro físico estão cada vez mais se esmerando na qualidade do livro físico, seja por meio da diagramação, da qualidade de páginas, de cores, de ilustração e tudo mais,
para com que isso fidelize esse autor, esse leitor, esse público que gosta da coisa física. Então, o que eu tenho percebido é a qualidade na produção dos livros físicos depois dessa introdução do e-book. Agora, me diz uma coisa, às vezes não é decepcionante para um escritor ou para um professor você vê estádios de futebol lotados, certos shows musicais lotados, que às vezes as letras das músicas são superficiais, giram em torno de 3 versos. Você não acha que isso é um pouco decepcionante tanto para o professor, para um grupo de intelectuais, para um grupo de escritores, de pensadores, né? E quando você vai ao lançamento de livro, você percebe lá que há poucas pessoas para prestigiar aquele lançamento de livro. Onde está o problema? O problema seria cultural, no caso? Falar de arte e cultura no Brasil é falar problemas de toda ordem. Eu vou focar em um ou dois, que aí eu consigo te responder, né? Então, decepcionante ver um show lotado? Depende do show. Eu acho maravilhoso um show do Paul McCartney, um U2 lotado. É maravilhoso, né? Imagino que você esteja falando desses shows de cultura frágil e fácil aí, né? Não sei, Amarildo, porque a leitura tanto o ato de escrever quanto o ato de ler é um exercício solitário. Quer dizer, nenhum escritor escreve com multidão. Ao contrário, normalmente se isola do mundo e do universo. Eu fiz essa pergunta, mas nós temos exemplos, por exemplo, no exemplo americano, né, aquela coisa do Harry Potter, né, eu ia chegar nisso. Há as multidões outros, também, né? Há escritores das multidões também. Mas a rigor o escritor, enquanto escritor mesmo, é esse cara solitário. E o leitor também, porque veja, olha, algumas artes, elas são artes de multidão. Música que você acabou de citar é uma arte de multidão. Você consegue reunir um grupo de pessoas, de milhares de pessoas, no lugar e, enquanto músico, socializar a sua arte por uma multidão de pessoas. Assim como um pintor consegue, por exemplo, levar pessoas numa galeria, muitas pessoas numa galeria. Agora, como que escritor consegue dialogar com a obra dele com multidões de pessoas? Ele, no máximo, vai reunir para uma palestra, para um encontro de escritores. Você pega as bienais de livros, são muito bem frequentadas e tudo mais. Agora, como que ele faz com a obra em si? Ele vai ficar lendo 200, 300 páginas para quê? Que público que tolera um escritor ler uma semana? Então, tanto o ato de escrever quanto o ato de ler é um ato de solidão. Talvez por isso tenha essa coisa da pouca gente, sabe? Cinema você consegue encher salas, sabe? Mas literatura é isso mesmo. Eu não me angustio tanto em relação a isso. E quando assim tem um evento que envolve o escritor, normalmente as pessoas querem conhecer um pouco do escritor, elas querem conhecer um pouco da obra, elas querem ouvir o pensamento dele, né? Isso se ele já for famoso, né? Se ele já tiver um trânsito com o público dele. Agora nós que somos nobres e desconhecidos, ninguém quer muito isso não, né? Agora, você falou de biblioteca, né? Eu tive observando que no ranking brasileiro apontam a Biblioteca Municipal do Rio de Janeiro, a Biblioteca Mário de Andrade em São Paulo e a Biblioteca Central da Universidade de Brasília, Distrito Federal, como as maiores bibliotecas dentro da nossa federação. O nosso problema, então, para resolver a falta de leitura, e aí eu estou voltando naquele ponto que você mencionou, é ampliar então a oferta por meio de bibliotecas, sejam elas instalações físicas ou virtuais, nos pontos. Acho que é um caminho. Eu já estive nas 3 que você citou, inclusive. Não sei se você já esteve em alguma delas, mas elas não são essa biblioteca que a gente conhece tradicionalmente, aquela coisa com prateleiras de livros somente, uma pessoa mal-humorada atrás tentando te atender, né? Não tem nada a ver. Essas bibliotecas elas são altamente antenadas com a contemporaneidade, onde o acesso ao próprio acervo é direto entre o leitor e as prateleiras, as obras. A questão das mídias, elas são muito presentes, computadores, acervos digitalizados. Elas não são simplesmente um depósito de livros. Há muitos eventos nessas bibliotecas, lançamentos de livros, formações e cursos,
Enfim, a biblioteca deixou de ser, a biblioteca contemporânea deixou de ser aquela biblioteca tradicional que a gente conhece só com livro acumulado e passou a ser um lugar de encontro. Você tem bibliotecas às vezes que tem cafés, tem restaurantes, tem, sabe? Então não é só aquele lugar... Até eu recentemente compartilhei contigo uma imagem da biblioteca na China, né? Tianjin, o próprio lugar lindíssima, o próprio lugar já estimula a pessoa a permanecer lá dentro. Lógico, né? É um convite, com poltronas aconchegantes, enfim, um lugar desse o cara quer estar. Agora um lugar que só tem livro mofando lá e uma... Aquelas bibliotecas caindo os pedaços, né? Prateleiras antigas, livros velhos. Quem quer estar num lugar desse? Né? E eu frequento várias dessas aí que você está citando, e é muito gostoso porque há muitos jovens nesses lugares, você falou do adolescente, do instinto, não sei o quê, eles se encontram nesses lugares, eles trocam ideias, trocam livros, são escritores, são leitores assíduos. Você pega a ficha lá do menino, eu já tive essa curiosidade de fazer esse tipo de abordagem com a bibliotecária, ele lê mesmo, não sei o que, nossa, vem toda semana, vem lá dois livros aqui. Então... E em Araçatuba, na cidade de Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, teve o ponto de cultura, né? Teve aquele, onde se não me falha a memória, na época o secretário de cultura era o Hélio Consolaro. Esse modelo tem em vários lugares do país. Que tinham livros, principalmente ali, por exemplo, no terminal rodoviário, que tinha o livro. A pessoa que ia lá pegar o ônibus, ele podia pegar aquele livro, levar, ir para casa e voltar. Você acha que esse modelo é válido? Ele é válido, mas ele precisa também de assistência. Essa coisa de você, senão de novo ele vira depósito de livro, né? Eu andei também olhando um pouco desses pontos de livro, de leitura. Eles tinham e tiveram no primeiro momento essa coisa do fôlego, de acervo adequado, etc. Mas depois eles acabaram ficando depósito de apostila, de curso, desse ou daquele material escolar, muita coisa de material religioso. Então assim, acaba perdendo sentido. Esses pontos de cultura, eles são projetos que nasceram em outros países do mundo, que depois vieram para o Brasil, principalmente em capitais, inclusive com possibilidade de você comprar livros novos por valores baixos, tipo aquelas máquinas de doce, refrigerante, que você põe a moedinha, sai o livro, muito em estações de metrô em São Paulo, tudo, e outras capitais. Mas você precisa de uma assistência, não é só simplesmente deixa lá e ele se auto-reproduz. Tem uma supervisão, né? É um projeto, ali, tem que ter alguém cuidando disso. O que está ali no meio, tirar o que não serve, porque senão é um tiro no pé. Uhum. Se você começa a deixar isso de qualquer jeito, a pessoa vai olhar inclusive para o livro e para o projeto, etc., como algo qualquer, como algo que, sabe, olha, livro é essa porcaria. Agora me diz uma coisa, e agora é uma pergunta um tanto quanto provocadora, e aí eu começo fazendo uma afirmação. A educação da rede estadual de ensino no estado de São Paulo está jogada às traças, na minha opinião, né? A esperança para a saúde debilitada da educação pública e a desvalorização dos professores, tanto pelo ente estatal e a sociedade? Não só a esperança, eu concordo com você, não só a rede estadual, a prova é que nas avaliações internacionais, ou mesmo nas feitas dentro do Brasil, o país se sai muito mal sempre. Então, e a cada avaliação, para citar, por exemplo, o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação ligado à Unesco, o Brasil sempre está entre as últimas colocações, falando de Brasil, das 4 redes como toda, municipal, estadual, federal e a particular, e cada avaliação pior, né? Em relação à tua provocação de a esperança, não só há como há exemplos, e aí eu vou dizer o exemplo a partir do qual eu vivo, né? Então eu já fiz parte, como professor efetivo, das 4 redes de ensino, municipal, estadual, particular, e hoje eu atuo há 2 anos aproximadamente na rede federal de ensino, que se você for consultar esse PISA, o último que foi lançado, os resultados do último que foi lançado, 2016, a rede federal está em primeiro lugar. Se você destacar, escolar a nota dos alunos da rede federal em comparação às demais redes brasileiras,
a rede federal está em primeiro lugar, muito à frente, inclusive, da particular. Só para te dar um exemplo, que é na área de leitura, que é um dos calcanhares dos sistemas públicos brasileiros e particulares também, a rede federal de ensino está em segundo lugar, na frente de países de primeiro mundo, chamar primeiro mundo. Então, há esperança, não só há esperança, como há exemplos. A pergunta e a outra provocação agora eu que te faço há interesse dos governantes brasileiros, seja em que esfera for, em ter uma educação de qualidade? Porque modelos nós já temos, resultados nós já temos, mas há interesse por parte deles em ter educação de qualidade? Povo eu não qualidade? vislumbro interesse pelo ente estatal, né, pelo poder público. Então um pouco da resposta da não esperança, da esperança está nessa sua Até resposta. porque ainda nós vivemos aquela coisa do toma lá da cá, aquela coisa do voto de cabresto, aquela coisa que amarra o indivíduo, né, dentro do segmento político. Mas tem esperança, essa pergunta tem esperança e tem solução. Essa pergunta é velha no país. A educação brasileira tem jeito? Não só tem, como tem exemplos aí de sobra. Agora, não é essa a pergunta mais importante, na minha opinião. A pergunta mais importante é, os nossos governantes querem dar jeito na educação brasileira? Eu creio que não. Também acho que não. Pelo menos de acordo com o que eu tenho visto na atualidade, né, nesse século XXI agora, eu acredito que na maioria das vezes não. Eu acredito que não, porque é mais fácil você controlar um povo que não tem uma clareza de raciocínio, né? É muito mais fácil de ser controlado, ser manipulado. Haja vista que a gente percebe aí tantas informações que são veiculadas de uma forma que as pessoas vão transmitindo aquilo automaticamente, as pessoas nem checam a fonte. Da vida, né? As pessoas vão muito pela rede social, por exemplo, O e às vezes não checam a fonte. Humberto Eco falou sobre isso e foi hostilizado, foi malhado na rede social, né? Ele falou que o Facebook deu voz e vez a uma multidão de imbecis, né? E ele foi hostilizado. Só que no final, por mais que soe grosseiro, é um pouco disso. Quer dizer, é o analfabeto funcional, é o cara que não é leitor e que quer bancar intelectual e tudo mais. Eu já vi gente assim, falando assim, não, mas eu vi no Facebook. Quer dizer, o cara está dentro de uma determinada área de atuação dele e ele está aprendendo com o Facebook. Maior a fonte dele é o Facebook. A mais confiável para ele é o Facebook. Realmente algo como... Rir para não chorar. Exatamente, eu acho que essa expressão cai muito bem. Nós já estamos encaminhando para o fim da nossa entrevista. E eu fui até alguns acadêmicos da Faculdade de Tecnologia da FATEC de Araçatuba, né? A FATEC, ela trabalha com tecnologia, e eu fiz para alguns alunos a seguinte pergunta, né? O que vocês gostariam de perguntar a um escritor se tivessem a possibilidade de entrar em contato com ele? Aí vieram lá diversas perguntas, eu selecionei poucas, né? Porque o tempo urge contra nós. E uma das perguntas que eu separei é: o que te motiva a continuar escrevendo nos dias de hoje, em que cada vez mais o número de leitores diminui? E quais os temas atuais você destacaria para um novo livro? Primeiro, eu não escrevo no primeiro momento para leitor nenhum, eu escrevo para mim, entendeu? É uma coisa meio narcísica, mas esse é meu exercício. Eu escrevo, como a Clarice Lispector dizia... Seria de uma certa forma por uma vaidade? Ou colocar em prática o dom? Eu acho que há um pouco pouco da vaidade aí, mas eu não acho que ela seja, pelo menos para mim, o carro-chefe. Eu escrevo para sobreviver, sabe? É uma forma de eu sobreviver. Quer dizer, o fato de eu colocar... É um estímulo intelectual, que você sente a necessidade de... Eu fico vendo a coisa mais prática mesmo. Como eu me sinto impelido, como eu me sinto sugerido a pintar, a projetar, que são outras áreas com as quais eu me relaciono, eu me sinto em escrever. É a maneira de eu condensar, de eu reunir as ideias e as minhas reflexões do mundo. Aí há quem goste, que são os nossos prováveis leitores, nossos possíveis leitores. Em relação ao estímulo, eu estou muito focado nos últimos anos a escrever para o público infanto-juvenil, né? Que é o pessoal, a galera com a qual eu me relaciono nos últimos anos e continuo me relacionando. E é com quem eu acho que a gente pode abrir um diálogo franco, honesto, para a gente mudar muitos desses cenários que a gente acabou
Então, colocar dentro dos gêneros textuais, escrever para criança é um fogo que arde dentro de você, é o que mais te estimula. Criança e adolescente, apesar de, como eu disse no começo, eu não ter um público específico. Eu uso de elementos da literatura infantil, da chamada literatura infanto-juvenil, mas eu gostaria que o pai que estivesse lendo o livro para o filho dele, o professor que estivesse usando para trabalhar com o aluno dele, tivesse tanto interesse quanto a pessoa com a qual ele está dividindo a leitura. E eu tenho recebido, felizmente, testemunhos nesse sentido, né, de que os adultos, ao entrar em contato com a minha produção, ficam tão encantados quanto os filhos. Isso, para mim, é um dos grandes motivadores para eu continuar escrevendo. Eu recebi aqui uma outra pergunta de um aluno lá da FATEC de Araçatuba. Ele pergunta o seguinte: quando você escreve uma história, se imagina dentro dela e é possível treinar a criatividade para criar a personagem? Então ele quer saber se você, quando escreve essa história, você se imagina dentro da história em si. Não, eu estou lá de algum modo. É meu pensamento, é minha vivência, é minha reflexão, eu estou lá. É parte de você dentro da obra. Mas é ficção. Mas é ficção. Senão não é literatura. E é possível treinar a criatividade para criar esses personagens? Treinar a criatividade? Treinar, ele usou essa expressão, treinar a criatividade. Não, é possível, e é o que eu faço, estudar a produção de um texto, a elaboração de um texto. É o que eu faço. Eu não treino nada, não, eu estudo. Talvez o exercício da escrita seja uma espécie de treino, mas eu não sei o que ele quis dizer com treino, mas o que eu faço é estudar. Então, eu tento pensar tudo que compõe um texto, seja sobre os aspectos linguísticos, literários, até a questão do aspecto visual da palavra, né? Porque, como eu lido principalmente com o público infanto-juvenil, tem muito dessa coisa de, na diagramação do texto, a palavra ganhar formas, cores, dimensões que não são próprias, por exemplo, de um texto em prosa voltado para o adulto. Então eu estudo isso, e estudo isso profissionalmente. Por essa razão eu fiz letras e fiz artes visuais, para eu me relacionar com essa questão do objeto livro, da palavra, a imagem, de forma profissional. É o que eu tento fazer, participando de congressos, colóquios, seminários, lendo mesmo, especializações. Eu sou um trabalhador da palavra. Quando ele fala treinar, eu acredito que o próprio processo em que o escritor se submete dessa escrita cotidiana, já há um treinamento, né? Eu prefiro chamar de exercício. O treino, para mim, tem muito essa coisa da repetição. Né? E coisa o exercício da escrita, meu, nunca é repetição. Perfeito. Agora, assim, uma outra pergunta também de um outro acadêmico, né, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema lá da FATEC, essa questão de conciliar dentro de um mesmo texto, de uma produção textual, a narração e a descrição de ambiente e os personagens dentro da história, é difícil? Para o escritor, não. É a mesma coisa que você perguntar para o João o João do pulo, se é difícil pular, o nadador, se é difícil nadar. O escritor escrever não deve ser difícil. É trabalhoso, porque na medida que você se lança a escrever algo novo, ou com qualidade, etc., isso vai te dar trabalho. Desde uma produção inicial, depois você vai revisar esse texto, vai melhorar, é um trabalho, né? Então, é trabalhoso, mas eu não entendo que seja difícil. Tanto é que a quantidade de livros que a gente tem escrito, se fosse difícil, não teria tanto, né? Além disso, eu escrevo semanalmente também para um dos jornais da cidade. Então, eu tenho esse exercício da escrita constantemente. E também a questão de ser professor facilita também, propicia essa coisa da escrita. Cotidianamente a gente está escrevendo, né? Seja relatórios, sejam projetos. Então, eu não acho difícil. De novo, eu não acho que é a palavra acertada. Uma pergunta assim, que muitas pessoas que estão nos vendo, estão nos ouvindo, né, através desse vídeo, às vezes questiona a questão da... Como que eu inicio um texto? Eu acho que a dificuldade de muitas pessoas é como que eu inicio um texto?
Existe alguma fórmula Eu acho que mágica para isso? para cada um se dá de um jeito. Eu acho que o processo de criação, o processo de produção do que quer que seja, não só do texto literário, mas o que quer que você, a que quer que você se lance produzir, vai acontecer de forma muito particular para cada um. Mesmo os livros que eu tenho, cada um nasceu de um jeito, né? Tem livro que nasce a partir de uma expressão, tem um que eu estou para lançar o ano que vem, voltado para crianças, que nasceu a partir de uma expressão que a minha mãe me disse ao visitá-la. Né? Eu fui visitá-la faz um tempo, então não ia, e aí... Você pegou aquilo, ela deu falou, aquele insight, mas aquela que pressa luz... é essa, menina? E você... Mas que pressa é essa, menina? E com essa frase eu já comecei a pensar na possibilidade de um texto. Dali então... O Júlia foi uma coisa meio que... automática, quase que psicografado. Eu acordei na madrugada e escrevi o texto numa tacada só. Né? Há livros que eu fico 2, 3 anos. O Menino e o Vento eu fiquei 3 anos produzindo o texto, mexendo, até que ele saísse. Então, assim, é muito particular e acontece de formas diferentes. E com relação a você, o que predomina? A inspiração ou a transpiração? A transpiração. A transpiração. A transpiração. O que faz o escritor é muito o mais a trabalho. transpiração do que a trabalho. inspiração. Mas a inspiração, ela já surgiu. Eu não sei, de novo precisaria ver essa coisa do que seria inspiração. Eu prefiro trabalhar com a palavra motivação. Né? Eu me motivo a partir de coisas. Muitos dos livros, principalmente os que eu organizei, eles nasceram a partir de motivações que eu tive na minha relação com o todo, com a sociedade, e achei por bem socializar essa motivação com outros colegas escritores, e eles toparam e nasceram os trabalhos coletivos. Eu queria te convidar agora para participar comigo do Fast Game. Fast Game, ou seja, jogo rápido. Né? Então eu vou te fazer algumas perguntinhas básicas, né? Você rapidamente responda. Né? O dom que mais admira? A honestidade. Um dom que não tem e você gostaria de ter? Voar. Recomende um livro. Um livro só. Só eu ficaria com Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas. O que o mundo mais precisa? De amorosidade. Se pudesse mudar alguma coisa, o que mudaria? Em relação a quê? Em relação geral. Se você tivesse a capacidade, o poder de mudar algo no... A fome. A fome. A fome. Que é algo que aflige eu acho muitas que pessoas, né? a fome sendo retirada do mundo, o mundo seria outra coisa. Sobretudo para quem passa fome. A categoria que sofre com fome. Se você pudesse matar a fome de leitura, com certeza o faria. Ah, sim. E por último, Deus existe? A gente teria que conceituar Deus para te falar se ele existe ou não. Esse Deus que pregam por aí, na maioria das religiões, que mata, que condena, que desdenha, esse Deus não existe. Mas existe um Deus do amor. Existe um Deus, se você quiser chamar assim, na minha opinião, que coordena essa... Eu não vou falar palavrão aqui, porque já faz tempo. Que coordena essa lógica toda, essa máquina toda. Essa máquina toda não é regida por ninguém. Tem alguém regindo essa máquina toda. Mas certamente não é esse cara que tanto pregam e pouco fazem do que pregam. Antônio Luceni, eu gostaria de te agradecer, né, pelas excelentes palavras que você trouxe. Né? Foi um prazer estar aqui te entrevistando. Quero agradecer, eu creio que essa entrevista que você deu aqui será enriquecedora para muitas pessoas que vão nos ouvir aí através dos mais diversos canais. Eu agradeço a sua atenção, né? Antônio Luceni, uma pessoa que já tem uma ampla formação acadêmica, né? Como ele mesmo disse no início, né? E as palavras deles eu tenho certeza que são palavras que vão ajudar você aí que nos assiste por meio deste vídeo. Um abraço, Luceni, muito obrigado, um abraço a todos.